Bom, este trabalho debate, segundo a política nacional, a saúde do povo indígena e tem como objetivo levar determinado conhecimento, pois é um tema nada fácil. Ele vai começar então em 1500 até a década de 1970, onde o povo indígena decresceu muito e muitos foram extintos, pois é muito difícil em outros países devido à sua cultura, intervenções, então foi vista como uma contingência histórica. Em 1991, o IBGE incluiu o povo indígena no seu Censo Demográfico Nacional, onde ele veio ganhando umas principais mudanças. Então, essas principais mudanças é que antes na saúde do povo indígena, ele era considerado como um favor. Quando a gente passa a saúde indígena para um subsistema, a gente ganha em termos de qualidade uma equipe preventiva na qual vem promovendo a saúde, sendo muito relevante. Fora que nesse subsistema eles vêm ganhando também algum direito básico, na qual em seguida a gente vai debater algum deles. Historicamente, no Brasil, os primeiros cuidados básicos dentro da saúde que foram atribuídos para os povos indígenas veio de uma origem religiosa que então trabalhava muito antes e tudo isso veio também com esse trabalho. O Estado teve uma grande responsabilidade, que foi a reafirmação do Estatuto do Índio, que assim trouxe de uma forma legal um regime geral da Previdência Social, que então trabalhou com a Previdência Social e então trouxe a assistência do índio, que deu em geral um grupo chamado Volante da Saúde, que trabalham com viagens de médicos, enfermeiros ou até pessoas que trabalham na área da saúde para poder dar assistência a esses tribais da aldeia e também trabalhar com doenças, trabalhar também com vacinação e etc. E com toda essa ajuda, para poder também dar uma assistência muito maior aos povos indígenas, porque eles não têm tanta, como posso dizer assim, tanta associação com a sociedade. Eles não conseguem vir para a cidade e tudo, então eles vão de uma forma, o SUS trouxe isso, até os povos indígenas uma forma de ajuda, que é pequena, as tendas que atendem eles são de 3 metros assim de largura, tudo, para poder ajudar eles. Os médicos ficam de aldeia em aldeia e o SUS foi uma forma muito legal de trabalhar. E esses são os cuidados básicos associados aos tribais e esses são os grupos trabalhados com a saúde para poder dar essa enorme ajuda para os indígenas. O controle social na saúde indígena é um programa realizado para a fiscalização e conduta das políticas de saúde, onde há uma participação mais direta da comunidade. Esse controle ocorre pelo Conselho Nacional, estaduais e municipais. Possui autonomia na direção dos fundos e na colocação e efetivação das políticas públicas de saúde, fundamentada nas diretrizes e normas do Ministério da Saúde e determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS. Saúde. A Secretaria Especial da Saúde e a Área de Manifestação da Saúde, que é responsável por dirigir a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e também por todo o processo de uma grande gestão que substituiu a atenção da saúde indígena em trabalho com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Em sua origem, ele nasceu entre a necessidade de uma tal reformação dentro da gestão que trabalha com a saúde indígena no Brasil, que foi feito com a força da voz do povo indígena, que com tudo isso eles conseguiram pelas suas vozes e sua força e também por sua garra, conseguiu ter essa forma de ter voz
pro SUS abrir uma forma de atender eles e eles terem uma saúde. Em todo o seu processo nasceu o DSEI, que é o Distrito de Saúde Especial Indígena, que por sua vez trazia a proteção dos índios. A DSEI trabalha junto aos postos de saúde, tipo, eles trazem vacina, trazem modos de segurança para quando eles fazem... Tem doença, algo assim, quando uma mulher tem uma doença, ou para proteção sexual mesmo e essas coisas. E também tem que nesses postos de saúde tem os polos bases. O que são os polos bases? Os polos bases são a forma de atender. Eles são os locais onde atendem esses grupos que se chamam polos bases. Nesses polos bases trabalham médicos, enfermeiros e outros, e etc. Eles trabalham como auxiliares, eles viajam de um lugar a um outro, nunca ficam fixos nos polos bases, sempre trabalha bastante e profissionais assim diferenciados. Alguns chegam com material, outros já vão embora e trabalham para outros motivos, mas a Organização da Saúde Indígena, ela trabalha com essa base, o SUS ajudando e com esses pontos junto dos temas, que é trabalhando junto com o SUS. Essa é a Organização da Saúde Indígena. Oi, bom dia. Eu vou falar sobre o atendimento médico nas aldeias indígenas. E, basicamente, os procedimentos que eram feitos lá era enfatizar o tratamento individual dos indígenas, que eram como tomar banho, como manusear a caça, a pesca, um tratamento específico nas crianças. E, com isso, os cuidados eram ensinados a eles para que eles trazessem isso para o cotidiano deles, que eles aprendessem e fizessem sempre. Para uma antiga tribo chamada Wari, o significado de saúde era ter uma boa alimentação, que para eles era pesca, animais, milho, frutas. E, ao contrário disso, a medicina ocidental diz que a saúde é a ausência da doença, claro, mas também você ter acesso a recursos biomédicos, como vacina, remédios, médicos. Então, foi aí que os médicos iam lá e ajudavam os indígenas. Quando surgiam epidemias, eram geralmente causadas por outros indígenas de outras tribos que iam, aí às vezes traziam doenças, ou até mesmo os médicos e pessoas de fora. E quando as epidemias surgiam, eles também usavam o método de isolamento, que funcionava bastante, diminuiu bastante as epidemias que ocorriam nas tribos indígenas. E com o programa Mais Médicos, ele conseguiu recrutar cada vez mais médicos para ajudarem nas tribos indígenas, e os indígenas avaliaram isso como algo positivo, pois antes disso, antes do programa Mais Médicos, eles tinham que se locomover até os médicos que ficavam em lugares específicos, e era bem difícil para eles. Mas quando eles conseguiram trazer milhares de médicos a mais para ajudar nas aldeias, ficou muito mais fácil e o atendimento dos indígenas ficou cada vez melhor. Quando falamos em agravos na saúde da população indígena, estamos falando sobre os danos causados na integridade física, mental e social. Os fatores que prejudicam e causam esses danos são muitos e podemos relacioná-los à desnutrição, à fome, doenças sexualmente transmissíveis, violência, que engloba agressão, suicídio e estupro. Podemos relacionar também o alcoolismo, a dificuldade em relacionamento social, que muitas vezes é pouco ou nenhum, e desastres ambientais, entre outros. E para cada um desses fatores, existe uma ação com o intuito de diminuir os riscos causados à população indígena, como nos casos das doenças sexualmente transmissíveis. Existe um acompanhamento para o portador dessa enfermidade e uma equipe de agentes indígenas que promove orientações quanto à prevenção do HIV
e das demais doenças. E não é só o HIV que acometia a população, mas também doenças respiratórias, gastrointestinais, e ambas estão ligadas diretamente às diversas mortes que ocorreram ao longo dos anos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, criada em outubro de 2010, é um órgão responsável pelo atendimento médico à população indígena. Junto com o Sistema Único de Saúde SUS, tem a missão e responsabilidade de entregar esse atendimento à população que mora em aldeias de difícil acesso. O SESAI, juntamente com o SUS e suas diretrizes, fornece o atendimento à população indígena sem preconceito, privilégios, distinção de raça ou cor. O atendimento é gratuito e disponível para qualquer cidadão que dele necessita. Lei Arouca. Entre 1991 a 1998, Arouca foi designado deputado federal 2 vezes. Na segunda candidatura, ele encaminhou um projeto que visava a saúde dos índios, que, no entanto, veio fazer parte do SUS mais à frente. Aprovado em setembro de 99, a Lei Arouca, entanto recebendo o nome de Arouca, foi passado para o SUS. Os profissionais da área, que, no entanto, vivem lá, participam lá, têm muitos desafios e deveres a serem cumpridos, como, por exemplo, tomar conta do saneamento básico nas tribos, divisão de terras, comida deles, tipo de doenças e entre outras coisas. E mais à frente, visamos também o treinamento dos profissionais que estão naquele tipo de ambiente, pois lá tem vários desafios, como por exemplo doenças adquiridas, como picada de cobra e entre outros tipos de doenças de bichos peçonhentos, que são um desafio novos para as pessoas que não convivem naqueles lugares. E, no entanto, ficam muito debilitados por conta dessas doenças. A Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, mais conhecida como CISI, ela foi criada através de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução de número 11 do dia 31 de outubro, criada em 1991. Essa comissão ela é formada por representantes do governo federal, por representantes de universidades, de organizações não governamentais e por representantes indígenas. O objetivo dessa comissão é ajudar o Conselho Nacional de Saúde na criação de princípios e diretrizes nas políticas da área dos povos indígenas e acompanhar os povos na área da saúde por meio das comunicações e das articulações entre vários setores, incluindo os órgãos governamentais e a sociedade. Nas atribuições da CISI, a gente pode destacar a realização de estudos e busca de conhecimento que busca melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas e fazer com que esses conhecimentos que foram adquiridos, eles sejam transformados em propostas e recomendações ao plenário do Conselho Nacional de Saúde. Todo ano é apresentado o calendário das reuniões e os projetos de trabalho com base no planejamento do Conselho Nacional de Saúde, nas 10 propostas da Conferência Nacional de Saúde e da Conferência Nacional de Saúde Indígena, na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.